filho do homem. Existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. A mais velha chamava-se Olá e sua irmã Olibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como uma prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Sua irmã Olá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores, comandantes, guerreiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho. Olá, eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive no dia 6 de dezembro e essa palavra achei bastante pertinente. Bom, antes de eu entrar no sonho propriamente dito, eu preciso fazer uma introdução breve. Eu moro em Goiânia e o prédio onde residimos, o primeiro andar é destinado aos padres. Inclusive, alojamento, o arcebispo de Goiânia reside aqui. E o sonho, então, tem início quando meu esposo chama o elevador. O nosso elevador não tem o número 1, apenas o número 2. E o número 1 era uma lavanderia, como se fosse uma laundry nos Estados Unidos, com aquelas máquinas muito grandes. E o meu esposo sobe e então eu chamo o elevador novamente. E eu percebo que o lugar onde eu estou é um lugar envolto por uma escuridão densa. E assim como naqueles filmes americanos, a gente vê aquele ambiente escuro, com fumaça. E eu queria muito sair daquele lugar porque eu tinha um pressentimento que algo ruim, uma presença ruim estava ali. Bom, eu olhei em um canto onde havia uma dessas máquinas bem grandes, talvez de 10 quilos ou mais, não sei qual o tamanho que seria, 10 serviços talvez. E eu vi algumas poucas peças de roupas minhas que estavam ali. E eu apressadamente peguei e não entendi por que as minhas peças estavam ali ainda, já que eu não uso serviço de lavanderia. E quando eu me apossei das minhas roupas, eu percebi que por cima de uma das máquinas havia estendido 2 panos, desses panos de limpeza, de limpar chão, só que os panos estavam brancos, eram bem limpos. E eu percebi que um daqueles panos começou a se mover. Não havia vento, não havia nada que fizesse com que aquele pano estivesse se movendo. E me veio aquele arrepio que sobe pela coluna. E eu vi então que o segundo pano também começava a se mexer. E eu sentia uma presença maligna ali. E eu falava, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu olhava para o elevador e via que ele ainda continuava parado no segundo andar. O segundo pano, então, se movia e o primeiro também. E, de repente, uma gargalhada invadiu todo o ambiente. Uma gargalhada sinistra. E eu fixei os meus olhos porque parecia que os panos tinham vida. E eu sentia no meu espírito que algo estava para escalonar. Parecia que aqueles panos iam de alguma forma materializar algo ali na minha frente. E foi o que aconteceu. De repente, os 2 tecidos começaram a se transformar em 2 jovens. E quando finalmente aconteceu, em todo tempo eu pedia que Deus me desse força, repreendia, e nada do que eu dizia citava versículos bíblicos e nada do que eu dizia parecia surtir efeito. Eu percebi então que aquilo não eram demônios de perturbação, mas era algo maior, talvez principados, demônios de maior poder.
e eles se transformaram então em duas adolescentes. Eu percebi que eram adolescentes de aproximadamente 14 ou 15 anos, bastante jovenzinhas ainda, e eu percebi que ao redor dos olhos das duas haviam olheiras profundas. E percebi também que as duas estavam com camisa xadrez. Uma estava com camisa xadrez tipo country, tipo do Texas, como se fosse do Texas. Uma estava de xadrez vermelho e a outra xadrez de um rosa bem escuro. E eu falava, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. E eles zombavam de mim e diziam que estava para começar uma grande batalha, que o reino das trevas estava se preparando para uma grande batalha. E eu dizia, o meu Senhor, o meu Cristo, ele é um general poderoso de guerra, não há ninguém que se levante contra ele. E eles riam na forma daquelas duas adolescentes e me diziam que estava se aproximando o tempo em que o inferno se levantaria. E eu dizia que todo joelho iria se dobrar e que toda língua ia confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que não haveria como Cristo perder. E um daqueles demônios, rindo, zombando de mim, me dizia, o reino de seu Cristo está com dias contados. Muito em breve, Cristo vai perder e não se lembrarão mais que ele existiu. E eu fiquei meio que estarrecida, e quando ele disse isso, eu tive uma impressão de quando eu assisti aquele filme do Aquaman, que quando ele fala alguma coisa com os animais marítimos, queria como um círculo, né, de talvez um vácuo no fundo do oceano, que queria aquele círculo de poder, um círculo branco, talvez de ondas sonoras. Eu sentia um vácuo daquele que vinha sobre mim. E eu falava, o Senhor te repreenda. E então eu acordei no sobressalto com aquele sonho, e olhei no relógio, eram 4h15 da manhã. E então fiquei bastante pensativa sobre esse sonho. A princípio pensei que poderia ser um sonho comum, mas ao longo do dia aquele sonho continuou me acompanhando, e as falas, o que aqueles demônios me disseram, a forma como tudo aconteceu, a resistência daqueles demônios. Então eu quero compartilhar algumas coisas que eu posso estar equivocada, ou não sei se o entendimento será esse. Muitas vezes o entendimento também vem com o tempo. Bom, o que eu entendi é que a lavanderia fala de um lugar de limpeza, né? As máquinas muito grandes falam de uma limpeza pesada, né, que precisa ser feita. Os panos também de limpeza estavam limpos, mas abrigavam demônios no seu interior. Então, algo que parece que está limpo, mas que na verdade tem uma ação demoníaca por trás. Eu me lembrei da passagem de Malaquias que fala do sabão do lavandeiro, né, como Deus sendo o lavandeiro. Então, que Deus limparia, né, mas limparia com grande ira. E a ação desses demônios não me pareciam ser demônios, qualquer demônio. Se existe uma hierarquia angelical,